multidão acompanhava Jesus, o Filho de Deus que trouxe o mundo à luz. 1, 2 peixes, 5 pães, 5.000 alimentou. Toda a multidão comeu, 12 cestos ainda sobrou. Mais um milagre de Jesus, mais um milagre. No deserto abrasador, Jesus fez por amor para aquela humanidade. Amados irmãos e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, vos cumprimento nesse dia com a paz do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um capítulo da Palavra de Deus que passaremos a ler. Estamos chegando hoje a Josué, capítulo de número 13. Se você puder, abra então a sua Bíblia e vamos ler juntos. Se você não pode, você pode ouvir. A Bíblia diz que é bem-aventurado não somente aquele que lê, mas também aquele que ouve. Aleluia. Josué, capítulo 13, versículo 1. Era, porém, Josué já velho e entrado em dias. E disse-lhe Jeová: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Verso 2. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda Gesur. Verso 3. Desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu e o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu e os Aveus. Verso 4. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus. Verso 5. Como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Verso 6. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Verso 7. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Verso 8. Com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão para o Oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo de Jeová. Verso 9. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom. Verso 10. E todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon. Verso 11. E Gileade, e o termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã, até Salcá. Verso 12. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Verso 13. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Maacateus, antes Gesur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Verso 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados de Jeová, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha falado. Verso 15. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. Verso 16. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon,
e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Verso 17. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom e Bamote Baal e Bet Baal Meum. Verso 18. E Jaza e Quedemote e Mefaate. Verso 19. E Kiriataim e Sibima e Zerete Saar, no monte do vale. Verso 20. Bet Peor, Asdod Pisga e Bet Gesimote. Verso 21. E todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requem, Izur e Ur, Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Verso 22. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Verso 23. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Verso 24. E deu Moisés à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. Verso 25. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá. Verso 26. E desde Esbom até Ramate Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir. Verso 27. E no vale de Bet-Arã e Bet-Nimra e Sucote, Zafon, que ficara do restante do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Verso 28. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Verso 29. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu à meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. Verso 30. De maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. Verso 31. E metade de Gileade, e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Verso 32. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Verso 33. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. Jeová, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha falado. Paz, paz, vamos desfrutar plena vida eterna nessa morada. Com Jesus iremos gozar. Queridos irmãos, pela graça de Deus, então, acabamos a leitura de mais um capítulo, da Palavra de Deus, capítulo 13 aqui do livro de Josué. Para a nossa reflexão nesse dia, eu quero ler novamente com os irmãos o versículo 1 aqui de Josué, que nos diz assim: Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe Jeová: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Bem amparado estarei, oh, não te esqueças, meu mestre, minha vida a ti entreguei. Oh, minha vida, te entreguei nas mãos
mãos do Senhor. Oh, minha vida. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, Josué foi o homem que Deus levantara para substituir Moisés e liderar Israel na conquista da terra prometida. Josué foi valente, fiel a Deus e fiel no cumprimento de sua missão. Vimos no capítulo anterior que Josué, à frente do exército de Israel, vencera 31 reis e conquistara o reino deles. Mas agora, no verso 1 que relemos, Deus dá um choque de realidade no seu servo Josué. Deus diz-lhe com clareza: Josué, tu já estás velho, entrado em dias, e ainda muita terra ficou para conquistar. Josué já estava velho, sem condições de prosseguir as guerras da conquista de Canaã, pois ainda, como já foi mencionado, havia muita terra ainda para ser conquistada. Amados irmãos, eu fico pensando que Josué deve ter baixado a sua cabeça, caído na real e concordado com Deus. Sim, ele, Josué, tinha conquistado muitas terras, obtido grandes e muitas vitórias, mas a sua limitação humana, a idade agora avançada, lhe mostravam que outros agora deveriam continuar a obra que ele havia começado. Queridos irmãos e ouvintes, isso nos ensina a sermos humildes, reconhecermos que a obra do reino de Deus é muitíssima maior do que nós e que só conseguimos realizar, com a graça do Senhor, apenas um quião, e que outros e outros continuarão a realizar o trabalho que nós não conseguimos concluir. Certa feita, o Senhor Jesus diz que um é aquele que semeia e outro é aquele que ceifa. Nos mostra que na obra de Deus a gente não consegue fazer tudo o que precisa ser feito. Muitos dentre nós fazem a obra de Deus com prepotência, soberba, como se fossem todo-poderosos, como se fossem insubstituíveis. Pensam que se não fizerem o trabalho, a obra irá parar. Se entregarem o cargo, tudo irá cessar. Não, amados irmãos. Quando não tivermos mais condições de levar a obra adiante, ou se pararmos de fazer o trabalho de Deus, com certeza o Senhor levantará outro e outros e outras e colocará em nosso lugar, às vezes com maior capacidade que nós, e a obra de Deus assim prosseguirá triunfante. Amado irmão, amada irmã, faça com todas as suas forças e dedicação o trabalho que Deus lhe confiou a fazer, mas sempre tendo em mente que você não é, como dizem por aí, você não é a última bolacha do pacote, que você não irá fazer tudo o que precisa ser feito, pois somos limitados. Depois de você, outro ou outra dará prosseguimento à obra. Assim sigamos em frente, enquanto temos força e o aval de Deus, conscientes de que o Senhor nos confiou apenas um quião da sua obra para fazermos. A obra do reino de Deus é muito maior do que nós mesmos. Então, meus amados, façamos o trabalho que Deus nos confiou com humildade e na total dependência da graça e do poder do nosso Deus. E com certeza, se fizermos o trabalho do Senhor com dedicação, com alegria e com empenho, tudo estará registrado lá no livro das obras. E naquele dia, o Senhor vai nos dar o nosso galardão lá no tribunal de Cristo. Medite nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida.
viviam drogados, cheios de vícios, carregando a minha dor. Hoje por Cristo sei que fui chamado. Muito obrigado, meu bom Salvador. Quem diria que minha vida ia se modificar? Quem diria? Louvado seja o nosso Deus. Amados e queridos irmãos, oremos neste momento. Deus eterno e soberano, nós queremos te louvar por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por mais um capítulo da tua palavra. Deus eterno, nos livra da soberba, Senhor. Nos livra do orgulho, da presunção, da autossuficiência, Senhor. Pai, não deixe que esse sentimento de grandeza, de acharmos, Senhor, que o trabalho do Senhor depende totalmente de nós e se nós não o fizermos, ele vai parar. Querido Deus, ensina-nos a ser humildes e entendermos que a obra é tua e não nossa, e que o Senhor, por graça e misericórdia, nos chamou para sermos seus cooperadores. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a vivermos sempre na dependência do Senhor, para que sejamos sempre mais que vencedores. É o que lhe pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Eu sou o libertador de Israel. Eu sou o libertador de Israel. Se você a mim chegar libertado, então tu serás, porque eu sou o libertador de Israel. Muito bem, meus amados irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus possa renovar as suas forças, o apetite espiritual pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. Que você ore e peça que Deus nunca permita você perder o prazer e o apetite pela palavra dele. Amém? Espero você amanhã, meu querido irmão, minha querida irmã e ouvinte, para lermos o capítulo 14 aqui do livro de Josué, tá bom? Que Deus lhe conceda um dia de paz, de alegria e até amanhã, na paz gloriosa de Jesus. Libertador.